Graça e paz, amados. Eu gostaria hoje de falar com vocês sobre a ira de Deus. Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que vocês não são obrigados a concordar comigo, mas vocês são obrigados a respeitar, né? Porque em alguns vídeos as pessoas andam me xingando um pouco. E assim, você não concordou? Tudo bem, você não curte, não compartilha o vídeo, sabe? Mas você não é obrigado a concordar com o que eu falo, mas você é obrigado a respeitar, você entendeu? E eu também, eu não falo nada sem base bíblica, é tudo na Bíblia. Eu não falo do meu achismo, que eu acho, o que eu penso. É sempre com base bíblica, tá? E hoje eu queria falar da ira de Deus, porque assim, é até um tema forte hoje. Porque as pessoas... Eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se é Deus que passa isso pra mim, né? Porque eu tenho uma coisa comigo. A gente sabe que o amor de Deus por nós é muito grande. É imenso, não tem como calcular o amor de Deus por nós. É tão grande que Ele mandou o seu único filho para nos salvar. Ele mandou o seu único filho, o seu filho morreu na cruz, derramou teu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Né? Então imagina o tamanho desse amor, né, de Deus. Então a gente sabe que Deus nos ama, mas Deus, Ele nos ama, mas Ele sabe muito bem nos separar dos nossos pecados. Então Ele ama a nós, mas Ele não ama as abominações que a gente pode estar fazendo. Né? Ele não ama os nossos pecados, não ama as nossas iniquidades, Ele não ama as nossas transgressões. Ele espera que a gente mude de comportamento, Ele espera que a gente se arrependa dos nossos pecados, né? E mesmo sendo pecadores, Ele continua nos amando, mas Ele vai chegar aquele dia que Ele vai voltar e, amando ou não, nós vamos receber a nossa justiça, né? Nós vamos receber a nossa paga, vamos dizer assim. Nós vamos pagar pelo aquilo que nós fizemos aqui na terra, né? E as pessoas, elas falam assim, mas esse negócio de ira de Deus é só lá no Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Não, temos a ira de Deus sim, no Novo Testamento. Vou ler aqui para vocês. E eu sempre costumava chamar isso de o grosso da Bíblia. Aquilo que ninguém fala, sabe? Aquilo que ninguém fala, aquilo que geralmente não é pregado, não é falado. Então eu chamo de o grosso, né? aquela mergulhada lá dentro da Bíblia para pegar aquilo que não é tanto assim, amor, sabe? É mais ajuste de contas, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então vamos ler aqui, alguma ira de Deus no Novo Testamento. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira, como os outros também. Você faz os seus desejos, as suas vontades, aí depois, e deixa a vontade de Deus para lá, não faz as vontades de Deus, e aí você vai ser cobrado sim, por ter feito a sua vontade, não a dele. Colossenses 3:6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, amados,
É crucial que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Não é porque Jesus morreu na cruz que está tudo certo e beleza. Não precisamos fazer mais nada. Não, quem disse? Colossenses, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos que obedecer. Jesus, ele morreu na cruz, mas a morte dele na cruz não nos deixou isentos dos mandamentos que ele deixou aqui para serem cumpridos. A morte dele na cruz é tipo, ele fez a parte dele, agora você faz a sua. Você entendeu? Não digo de sacrifício, porque o sacrifício Jesus fez por nós, mas a obediência, isso a gente tem que ser, a palavra de Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tenha feito, por meio do corpo. Apocalipse 20, de 14 a 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo? Existe, apesar do grande amor de Deus por nós, o grande amor do nosso Senhor Jesus, né, por nós, vai existir o acerto de contas. Entendeu? Então, falar só do amor de Deus para as pessoas, eu tenho comigo que não está funcionando muito. Porque as pessoas estão achando assim que Deus me ama e pronto, e tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser, e não é bem assim. Óbvio, você vê a parábola lá do joio e do trigo, que está em Mateus 13:24, né? Que vai ser separado o joio do trigo. E o joio, quem é o joio? O joio são aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. São aqueles chamados filhos rebeldes. Aqui, ó. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos virão com a ordem, né, de Deus para separar o joio do trigo. E se Deus fosse somente amor e não fosse justiça, né, ia todo mundo para o céu e pronto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu gosto muito de falar essa aqui do arrebatamento. Quem não quer viver o arrebatamento, né? Todo mundo quer subir quando o Senhor chamar. Todo mundo quer subir. Mas vai subir somente aqueles que foram fiéis a Deus. Apesar do infinito amor que Ele sente por todos nós, vai subir os que forem fiéis a Deus, aqueles que obedeceram, que cumpriram a sua palavra. Porque Ele mesmo fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem, estes são os que me amam. Entendeu? Então, o amor dele é gigante, gente. Vou repetir para vocês. O amor dele é gigante, é muito grande. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E se a gente ficar falando desse amor, as pessoas estão ficando relaxadas. Eu tenho comigo que essas partes que eu li aqui, elas têm que ser pregadas nas igrejas. Elas têm que ser pregadas nas igrejas. Arrebatamento, vamos ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, não é qualquer morto, é os mortos em Cristo, aqueles que morreram fiéis a Deus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem que não quer viver isso aqui, meu Deus? Quem que não quer viver o arrebatamento, né? Acha que não vale a pena abandonar esse mundo nojento que está hoje, porque isso aqui está terrível. Acha que não vale a pena abrir mão de tudo que desagrada a Deus, tudo que desagrada a Deus, esse mundo está nojento, e viver uma vida em Cristo, para viver esse arrebatamento que está aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, pegue a tua Bíblia e leia aí. E eu vou ler aqui para vocês só 3, da ira de Deus do Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento tem um monte, mas eu vou ler essas 3 aqui, tá? Salmos 37, 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. Deuteronômio 7, 10. Mas aqueles que desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que os desprezam. Malaquias 4, 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia está para vir. E abrasará, diz o Senhor, e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então, amados, está na hora, sabe, porque eu costumo dizer assim também, que a gente está em emergência. Nós estamos em emergência. Então eu peço, irmãos, que vocês reflitam nesses versículos que eu li, sabe? Porque o nosso Deus, ele é puro amor. Ele nos ama de forma incalculável. Não tem como medir um amor tão grande, mas ele é justiça. Então ele vai voltar e vai cobrar de nós os nossos feitos, não adianta, não tem como fugir. É como aquele vídeo que eu gravei outro dia falando da nuvem de testemunhas que nos cercam. Existe a nuvem de testemunha que nos cercam, anotando as coisas que a gente faz. Então, falar só do amor de Deus para as pessoas, eu tenho comigo que está deixando elas um pouco relaxadas. Amém? Fique com Deus.